Posso lhe dizer que é o presidente mais dinâmico e mais entusiasmado da Academia Paranaense de Letras. Obrigado pela presença, meu caro presidente. Muito obrigado. Eu quero dizer que me sinto muito honrado em estar aqui, porque eu tenho uma relação de afetividade com o professor René que já remonta a 50 anos. E vou explicar por quê. Eu acho que desde cedo eu tive a vontade de viver de escrita, da escrita, me tornar de alguma maneira escritor. Em 1968, quando eu estava morando em Recife, meu pai tinha se transferido para lá, e eu acabei seguindo os passos da família um ano depois, fiz o vestibular aqui, passei, fiz o primeiro ano, e fui para lá. Um dia meu pai me disse: olha, eu tenho que fazer alguma coisa em Garanhuns, e eu gostaria que você fosse comigo. Ótimo, meu pai fazia isso eventualmente, então eu me lembro quando eu tinha 11 anos, ele me tirou do Colégio Santa Maria um dia para nós descermos até Paranaguá, e fiz a viagem de trem com ele até Paranaguá. Ele fazia isso até com uma forma de aproximação com o filho. E eu fui com ele a Garanhuns, ele entrou numa loja e saiu de lá com uma máquina de escrever, Olivetti Lettera 22, e falou: você quer ganhar, quer ser escritor, eu estou te dando a ferramenta. E eu guardo essa máquina até hoje lá em casa, não funciona mais, evidentemente, mas ela está lá em casa guardadinha. E eu saí de Recife em meados de 69, porque a minha família já tinha voltado para cá, e não havia como me manter em Recife. Mas eu tinha muitas ligações lá, eu estava namorando uma moça lá já há algum tempo, e eu ia casar. Mas aí tive que voltar, e cheguei aqui em meados de 69. Eu tinha tido aula de Direito Penal lá com um professor chamado Rui Antunes, que tinha sido assistente de Aníbal Bruno. E cheguei aqui, o professor René estava em lua de mel, e eu não conhecia. E ele chegou, começou a nos dar aula logo em seguida, e houve uma prova de segundo bimestre. E eu falei: bem, essa matéria eu estou sabendo bem, porque eu tinha estudado muito. O Rui Antunes era uma figura fantástica. Ele fazia provas orais e à noite. Então você era obrigado a esperar. A Faculdade de Direito do Recife tem uma conformação mais ou menos semelhante à da Faculdade de Direito da Federal aqui. E ele dava as provas numa sala do subsolo, que era de frente para o jardim. Então nós ficávamos ali pelo jardim, aquele clima agradabilíssimo, não é esse clima inóspito que nós temos, e íamos estudando ali. E às vezes dizia o seguinte: olha, o professor encerrou, os outros voltam amanhã. E como eu tinha entrado atrasado na turma, meu número era 155. Então eu sabia que ia ser dos últimos a ser chamado. E ele, enfim, nos chamou, acho que na terceira noite, mas era assim, 2h30 da manhã, 3 horas da manhã. E eu entrei na sala e ele disse assim: fale-me sobre o dolo. E eu disse: pois é, os crimes dolosos, o dolo, você não me venha com esse sotaque sulino chamando o dolo de dolo. Eu falei: bem, desculpe, eu acho. Bem, considerando que a letra no Nordeste se pronuncia a partir do Rio de Janeiro, as vogais se pronunciam abertas, né? A, E, I, O, U, para mim o dolo estava corretíssimo, mas ele fazia questão do dolo. E eu aí narrei alguma coisa, ele me aprovou, me deu uma nota boa e tal. Eu vim para cá, disse: bem, vou encarar Direito Penal com o professor René, e não há de ser tão complicado assim. Acontece que na primeira prova, o Brasil estava jogando a Copa do Mundo do México, e o professor René me marca a prova para o dia do jogo do Brasil, às 5 da tarde, e a partida era às 7 da noite. E aí você tinha a possibilidade de fazer uma segunda chamada. Eu imediatamente, de plano, já me coloquei na segunda chamada. Bem, passo 2 semanas
E eis que vem a segunda chamada. O Brasil ia jogar naquele dia contra o México, contra o Uruguai na semifinal. O professor René entra na sala e diz assim, Dias, olha, considerando que vamos ter o jogo, eu vou antecipar a prova para as 4. O que não refrescou nada para mim. Eu já vivi aquele jogo muito antes. Fiz a prova de qualquer jeito, fui para casa, passei num bar, comprei 2 cervejas daquelas grandes, botei dentro do carro e quando entrei em casa, pisei no freio, uma cerveja bateu na outra, quebraram a cerveja. Aí eu depois, para explicar para o meu pai que o carro estava com aquele cheiro por conta de uma imprevidência minha, acabei indo comprar mais uma cerveja, não me lembro, mas bebemos eu e meu pai aquela cerveja. E o professor René nos deu aula até o final do 4º ano. E no 5º ano começou-se a negociação para saber quem seriam os homenageados. E aí naquela negociação ele levou uma grande desvantagem, porque era professor de 4º ano e o oportunismo de todos nós que já fomos estudantes impera no último período. Porque você quer que os professores sejam escolhidos, sejam os últimos, porque aí você garante mais nota, uma benevolência, né, do professor. E aí nós começamos uma negociação, foi uma negociação dura, para que o professor René fosse escolhido para a NIFO. E vencemos a batalha, por uma série de motivos. Primeiro, que ele tinha sido o nosso melhor professor. Segundo, porque ele tinha uma participação naquele momento político que era fundamental na preservação dos direitos humanos e em todo aquele processo de retorno à vida democrática que era um anseio de quem trabalhava com direito. Evidente que essa alma libertária dele fez uma diferença muito grande para nós. E ele foi escolhido para a NIFO. Tivemos uma outra bronca também para escolher o orador da turma. E haviam 2 candidatos, e eu me insurgi contra os 2 candidatos, achando que nenhum representava a turma. Lançamos um 3º candidato, fizemos o concurso, com todos eles fazendo o seu discurso, venceu o nosso candidato. Então o professor René foi para a NIFO, daquela turma, e que eu saiba, até ele se aposentar da faculdade, foi a única turma que foi para a NIFO. Quer dizer, eu tenho um orgulho muito grande. Quando o professor René assumiu, em 87, a Secretaria de Cultura, ele me fez uma deferência, me chamou para fazer parte do Conselho do Teatro Maíra, e que militamos juntos lá durante 4 anos, com o Constantino Viaro como presidente como superintendente do teatro, uma experiência muito agradável. E vim encontrá-lo depois, porque a minha carreira foi uma carreira, vamos dizer assim, a 3 mãos, né? E eu vou começar, assim, então, fazer mais ou menos o tema da palestra. Eu, com essa vontade de ser escritor, tive aula com o Paulo Leminski no cursinho. Paulo Leminski era professor de tudo. Então, tinha dias que a gente entrava, ele dava aula de literatura, aí ele saía no intervalo, entrava, dava aula de história, e saía, e depois voltava e dava aula de redação. E dava aula de francês, mas eu fazia inglês no cursinho, não fazia francês. Então ele foi professor de tudo. E ele tinha um método extremamente interessante para provocar a sua aptidão para escrever. Essa vocação. Por exemplo, ele dava temas que poderiam cair no vestibular, e o vestibular sempre teve temas insólitos. Ele dava temas como me lembro, era diálogo possível entre uma espingarda e um papagaio. Era absolutamente inovador, né? E eu acho que me destaquei bem ali naquilo, com ele, e ficamos amigos. E o Leminski tinha uma outra coisa muito interessante. Ele dava o período normal de aula do cursinho, até dezembro, dava um intensivo até o vestibular, que era feito em janeiro, fevereiro, e no dia da prova, ele dava, de cada matéria, ele dava 2 horas de aula entre 5h30 da manhã e 7h30 da manhã. O cursinho era aqui na Rua 15,
ele então nos levava às 5h30 da manhã para lá, dava uma aula, o programa do ano inteiro ele fazia em 2 horas. E terminava, eles já podem fazer prova. Às 7h30 nós saímos, tomávamos um café e fazer prova. E foi assim que eu passei no vestibular, sem ter estudado absolutamente nada, porque eu tive uma crise de apendicite e fui operado uns 10 dias. A cirurgia foi demorada, foi complicada, e eu fui fazer as provas ainda com os pontos. Quer dizer, eu fui aprovado pelo que eu sabia, pelo que eu tinha feito de um bom curso no Colégio Estadual e de um bom cursinho. Bem, então eu quero dizer a vocês que toda essa minha carreira, eu vou tentar colocá-la nos próximos 20 ou 30 minutos e contando para vocês a história da literatura ao mesmo tempo. Do início até os dias de hoje, nesse período curto que nós teremos aqui. O interessante é que eu comecei a faculdade de Direito, comecei a fazer estágio no escritório do professor Guido Arzua, e que na época já era dirigido pelo seu filho, Heron Arzua, e pelo Osmar Alfredo Kohler, e com todo aquele excesso de responsabilidade que um estagiário passa a ter, ou passava a ter naquela época, porque a mim cabia ir ao TJ todos os dias com uma pasta na mão e com a ficha de cada processo. Começava lá do 8º andar e ia descendo vara por vara, vendo onde estava cada processo. E levando os processos. Eu chegava com a mala mais ou menos vazia, com a pasta vazia, e voltava para o escritório com a pasta cheia. E no escritório eu era obrigado a anotar na ficha do escritório a movimentação daquele processo e, eventualmente, já orientar os meus patrões com o que nós deveríamos protocolar em seguida. E assim eu fiquei até o 5º ano, quando eu resolvi que a minha vocação talvez não estivesse no direito, sim no jornalismo. E o Ayrton Cordeiro, que era meu veterano na faculdade, era jornalista esportivo. E ele me deu um emprego na Rádio Clube Paranaense. E eu virei jornalista. Dali eu fui morar no Rio de Janeiro, já com a vontade de continuar a carreira. E por um motivo econômico, eu acabei virando publicitário também. Quando eu voltei para Curitiba, eu tive uma chance de escolher essas 3 carreiras. Entre a advocacia, uma oferta para ser gerente de um escritório em Laranjeiras do Sul, coisa que quem morava em Ipanema era um pouco difícil. Já para Jandaia. Era um pouco difícil. Trabalhar num jornal, um colega de faculdade para escrever. Hoje eu dou consultoria para diversas entidades, inclusive a Associação de Juízes Federais, a Federação do Comércio, o SESC e SENAC. Sou diretor do Instituto dos Advogados e a minha vida acabou sendo efetivamente aquilo que eu sonhei, mas de uma maneira um pouco transversa. Nessa caminhada, talvez o mais interessante seja o conhecimento que você adquire. Talvez eu tenho certeza de que não há nada mais gratificante do que você poder dizer que você aprendeu alguma coisa lendo, que é o meu hobby preferido, e a minha mulher disse, eu nunca vi você sem um livro. Aliás, nunca vi você sem 2 livros, porque eu leio um na sala, leio um no quarto, às vezes tenho um no banheiro. Mas eu não me lembro qual foi a última vez que eu não tive um livro na minha mesinha de cabeceira. Não me lembro. Porque essa paixão é algo que veio quando eu talvez não soubesse ler, quando meu avô me deu um atlas. E eu passei a ler aquele atlas e saber qual era a capital da Estônia, da Lituânia, da Mongólia. É uma questão de curiosidade, né? Bem, nós sabemos que a literatura começa muito pela poesia. E talvez as 2 únicas exceções da fase pré-cristã estejam na própria Bíblia e na República de Platão.
Mas todos os outros textos são textos em forma poética. A Bíblia não. A Bíblia são relatos e algumas expressões da Bíblia são muito mais antigas do que se pode imaginar. Né? Para os judeus, por exemplo, e o Velho Testamento é o mesmo para nós cristãos e para os judeus, aqueles textos massoréticos, que são os textos dogmáticos, ou seja, eles se transformaram em verdade absoluta, você não pode contestá-los. Eles, de certa forma, foram contestados com a descoberta dos manuscritos do Mar Morto, que é uma descoberta de 1949, e que depois foram devidamente decifrados e mostraram que muito do que Cristo pregou, os essênios, que eram os autores daqueles manuscritos do Mar Morto, já pregavam. E é uma coisa interessante, porque lá, entre os essênios, que era uma das tribos de Israel, eles tinham algumas bases que depois se transformaram, alguns conceitos que se transformaram na essência, por exemplo, da dialética. Eles têm duas figuras muito interessantes. Uma era o ser que era o sábio, o ser que estava acima de todos os males. Ele era a representação do bem. Contra ele se antepunha o sacerdote ímpio, que era a expressão do mal. Isso veio, ao longo do tempo, a se transformar mais ou menos nessa luta do bem e do mal, que está muito expressa em todas as formas do conhecimento humano e muito na literatura também. Bem, eu citei a República de Platão, mas todas as outras formas de expressão literária daquela época são poéticas. E aqui Homero tem uma participação fundamental com a Ilíada e principalmente com a Odisseia, que é uma saga fantástica de um homem que sai do seu reino de Ítaca, luta 10 anos na guerra de Troia e depois se perde no caminho de volta dentro do Mediterrâneo e leva 10 anos para chegar em casa. E essa é uma história fantástica, porque ela contém tudo que nós podemos imaginar de uma história interessante para ser lida. Inclusive o fato de que a esposa estava em casa fazendo e desfazendo o que tecia na espera daquele marido que não chegava. E a Odisseia deu depois origem a um dos livros mais fantásticos de todos os tempos, que é o livro moderno, que é Ulisses de James Joyce, que é um livro que eu já me debrucei bastante e tenho inclusive uma coleção de 40 e tantas edições do Ulisses em línguas tão diferentes quanto o chinês e o catalão, ou como o galego e o sueco, o finlandês e o turco, e por aí vai. Bem, em seguida, a literatura se baseia muito nos grandes poemas épicos, que eu posso aqui usar um neologismo que eu chamaria de poemépicos, porque nós temos lá, desde a Eneida de Virgílio, que é do século I, passando por outros grandes poemas épicos, como o Beowulf em inglês, como a Chanson de Roland, Canção de Rolando, que é do século XI e narra as aventuras de um sobrinho de Carlos Magno, como Orlando Furioso, que é de Ariosto, que já é aí do século XIV ou XV, como a Divina Comédia, que é escrita por volta de 1300, e que depois ainda nós temos algumas outras expressões, como os Lusíadas, né, que é de 1572. Exatamente, ele foi publicado 8 anos antes de haver a incorporação do Reino de Portugal pela Espanha. Mas narra aventuras ocorridas durante aquele século. Muito bem. Essas expressões poéticas acabaram chegando até nós, essas canções épicas. Pode ver que até os repentistas nordestinos têm isso. Eles narram histórias épicas, que é uma mistura de lenda com aventura, com a intenção, com o anseio do narrador. Nós temos alguns outros cantos épicos, até a Argentina tem um Martim Fierro, que é também isso, né?
Embora a poesia tenha se modificado muito ao longo do tempo, porque ela deixou de ser essa expressão tão longa para ela passar a ser uma poesia muito mais curta, e não só narrando grandes episódios, narrando também o dia a dia, né? Impressões das pessoas. E nesse sentido, da poesia moderna, eu acho que o que mais representa é um poema do Carlos Drummond de Andrade, que tem duas frases, assim: stop, a vida parou ou foi o automóvel? Porque ele estava em casa e, de repente, no meio daquela excesso de buzina, de gritaria e tal, de repente houve um silêncio. E todos nós passamos por isso, né? De repente há um silêncio. E o Drummond, um bom poeta, imediatamente escreveu: stop, a vida parou ou foi o automóvel? É uma expressão da poesia moderna e que continua muito em voga, embora esse poema seja dos anos 50. Né? A prosa, ela começou, evidentemente, a ser adotada desde os romanos, mas o primeiro romance moderno é Dom Quixote de La Mancha, que é uma obra fantástica. E o interessante é que é uma crônica picaresca, e ela foi editada em capítulos. Porque era a forma de se publicar. Depois é que ela foi reunida e publicada com um volume. Mas ela é uma narrativa extremamente interessante, engraçadíssima, né? O Cervantes era um sujeito que sabia narrar de uma maneira leve, é um dos livros referenciais de toda a humanidade. E eu quero passar rapidamente pela literatura de alguns países que eu acho que vale a pena colocar para vocês, até para vocês terem isso na cabeça de hoje, para a gente. Ninguém vai ler tudo num curto espaço de tempo, né? Eu continuo lendo bastante com 70 anos, o professor continua lendo mais da idade dele também. Mas nós podemos colocar assim, algumas literaturas que são modelo para todos nós. A literatura inglesa, com Shakespeare, que é uma coisa fantástica, né? Shakespeare é o padrão de dramaturgia mais sofisticado que já apareceu, e não sei se teremos um gênio com a grandeza dele. E ele mesmo sendo um homem do interior da Inglaterra, que depois se radicou em Londres, ele escreveu grandes dramas, tendo como cenário o Reino da Dinamarca ou o próprio Veneza. Ele mostrava uma sabedoria, um interesse, um conhecimento da estrutura da sociedade europeia como ninguém. A língua inglesa tem aí um grande poema também, que é O Paraíso Perdido, de John Milton, que esqueci até de citar. Mas ela tem algumas expressões que são fantásticas, né? Charles Dickens, por exemplo, é um exemplo para todo mundo de uma prosa moderna e muito envolvente. E a língua inglesa, aí tem outros grandes elementos, inclusive na poesia, né? Os irlandeses, né? Como Yeats, por exemplo, que ganhou o Prêmio Nobel, o próprio James Joyce, que era irlandês. Mas a língua inglesa, e nos Estados Unidos, ela também teve uma importância muito grande com alguns autores. E eu acho que o início da literatura moderna americana se dá com Mark Twain, com As Aventuras de Huckleberry Finn, que é uma prosa muito interessante. O Mark Twain era uma das figuras mais populares do mundo, e apesar disso, de ser... Tudo bem? Tudo bem. E apesar disso, e de ser um sujeito que fazia propaganda, emprestava seu nome para uma série de produtos, ele quebrou, levava uma vida muito excêntrica, e ele quebrou. E ele foi obrigado a recuperar um pouco do seu patrimônio, fazendo uma viagem pelo mundo, dando palestras na Austrália, no Japão, na China, viajou o mundo inteiro. Porque ele era um sujeito que não tinha a menor preocupação com o dia a dia. Como todos nós que somos escritores, de certa forma, eu sempre digo o seguinte: nós somos nefelibatas, somos habitantes das nuvens, e nós precisamos ser um pouco telúricos, nós temos que ser mais chão.
Alguém tem que pegar na enxada, no dia a dia. Quem é que vai pagar nossas contas, né? Eu, por mim, eu não tenho muito essa preocupação, eu sou muito desligado com isso. Então, eu tenho uma assistente na FEComércio que às vezes diz, olha, ligaram de tal lugar, você precisa pagar tal conta. Eu falo, perfeito, faz isso para mim. Ou as moças do gabinete lá da UAB, que pagam a minha conta da Copel, porque eu também esqueço, e essas coisas acabam inseguro. Mas faz parte um pouco da vida do escritor o fato de nós estarmos desligados. E o Mark Twain foi um grande exemplo disso. A literatura alemã tem grandes expressões. Goethe, por exemplo, é uma grande expressão. E esses dias até tive a oportunidade de ler um livro muito interessante, que é o Nada de Novo no Front, que é um livro pacifista, escrito ao final da Primeira Guerra Mundial. E um filme também. E um filme também, né? Então, aliás, as duas grandes obras pacifistas, são o Nada de Novo no Front e Adeus às Armas, do Hemingway, também escrito na esteira dos efeitos da Primeira Guerra Mundial. Mas nós temos aí na literatura alemã um gigante que é Thomas Mann, filho de uma brasileira de Belém do Pará, que escreveu A Montanha Mágica, Os Buddenbrook, que são livros fantásticos e que eu não recomendo para quem quer ler na cama, porque são livros muito grossos. Para ler deitado, você tem que ter livros um pouco mais leves, né? E são livros para ler sentados. A literatura francesa, evidentemente, né, que eu escolho aqui para falar sobre 3 autores que eu acho fantásticos: Stendhal, com O Vermelho e o Negro, A Cartucha de Parma, que nosso colega Eduardo Vermont, que é o melhor livro já escrito, aí é uma questão de opiniões. Gustave Flaubert, Madame Bovary, o maior de todos, que foi Balzac. A comédia humana de Balzac é um negócio fantástico, porque Balzac também era um excêntrico, né? Balzac foi preso por não pagamento de dívidas. Balzac escrevia de uma maneira desesperada porque ele precisava escrever por questões financeiras, né? E fazia obras-primas, né? As Ilusões Perdidas, por exemplo, que eu acho o melhor livro da comédia humana, ele escreveu assim, com uma espada nas costas, porque ele corria o risco de ser preso todos os dias. E os credores, naquela época, procuravam os tribunais: olha, não pagou as contas, vai para a encana. E ele foi. Mas também se metia em uma série de empreitadas que nem sempre davam certo. Ele queria fazer uma editora, ele fazia gráfica e tal, e ele tinha uma vida muito excêntrica. Ele se vestia muito bem, frequentava a nobreza. Balzac era uma figuraça, ele mesmo, além dos seus livros serem um exemplo para todos nós. Victor Hugo, com Os Miseráveis, que eu acho a melhor expressão da literatura francesa de uma época anterior ao modernismo, né? Depois, na poesia, né, nós tivemos Baudelaire, Rimbaud e Verlaine, que a vida dos dois, né, já merece aí uma análise própria, porque os dois foram amantes, viveram como marido e mulher uma época, e aí o policial também se misturou com a vida deles, porque Verlaine tentou matar Rimbaud num hotel na Bélgica, porque se sentia menosprezado, né? Rimbaud chamava ele de minha mulherzinha e tal, e ele deu um tiro. E Rimbaud acabou saindo, foi ser traficante de armas do interior da África, acabou casando, ficou por lá. E depois ele voltou e morreu em Marselha, aí já com câncer, muitos anos mais tarde. A poesia tem grandes manifestações, né, também na língua inglesa, com clipping, por exemplo, né, uma coisa fantástica. E em outras línguas, claro. Mas eu gostaria de passar um pouco pela literatura russa, porque a literatura russa ela em si já é uma estante imensa de clássicos, né? E principalmente com 2 nomes que são excepcionais, que é Leon Tolstói, com 2 obras pelo menos fantásticas, Ana Karenina e Guerra e Paz, e o grande Dostoiévski com os irmãos Karamazov e com Crime e Castigo, que eu vou me referir a ele bem no finzinho
quando a gente falar em 2 minutos de literatura e direito. Falei um pouco da literatura norte-americana e eu acho que aí a literatura portuguesa nos ajuda muito, já na sua modernidade, né, principalmente. Claro que lá nós temos Almeida Garré e outros autores mais antigos, mas essa de Queiroz é um marco para nós, porque essa foi um contraponto ao trabalho de Machado de Assis. Os dois competiam e se implicavam, né? E um respondia ao outro com uma tentativa de fazer uma obra melhor. E, nesse sentido, para nós, Machado é fantástico, porque Machado tem, principalmente na fase realista, no Machado nós temos aí algumas obras que são de uma riqueza muito grande, embora não sejam obras tão extensas como eram as obras dessa de Queiroz. Mas se pega as Memórias Póstumas de Brás Cubas, por exemplo, você não vê naquilo uma obra muito extensa, é uma obra curta. E é uma obra de uma grandeza, de uma resistência ao tempo muito grande, né? Dom Casmurro, da mesma forma, né? E eu acho que aí Machado é um divisor de águas para a literatura brasileira. E quero citar 2 outros autores que eu acho que também fazem parte desse panteão aí de escritores excepcionais. Um é uma paixão que eu tenho, é Euclides da Cunha, porque, mais uma vez, também o policial se mistura com a vida do autor. Mas Os Sertões é uma das obras mais fantásticas da literatura mundial. E se tivesse sido escrita em língua inglesa, estaria nessa relação das maiores obras de todos os tempos. Os Sertões tem partes, a primeira parte, que é a terra, que todo mundo diz, mas é muito árido ler a terra. Mas essa é a genialidade de Euclides. Euclides era de formação engenheiro e ele escreveu de uma forma árida, porque a terra era árida. Ele estava falando sobre o interior do Nordeste. Não existia no Brasil, como não existe até hoje, uma terra mais árida do que aquela. São 80 páginas em que ele mostra todo o seu conhecimento por aquele ambiente, que é um ambiente extremamente hostil, e que ali ele coloca as bases para a sua narrativa, que vem em seguida com o homem e com a luta. No homem é que ele usa aquela frase que é emblemática, né, que é o sertanejo é, antes de tudo, um forte. E isso ele pôde ver porque ele esteve lá, né? Ele participou como repórter do Estado de São Paulo, participou da cobertura da Guerra de Canudos. E a luta, enfim, que não é uma luta, mas são diversas lutas, né? São diversas expedições, até que se desmancha aquele local que o Antônio Conselheiro montou e que foi completamente destruído. Mas Euclides tem essa grandeza. Outro autor nordestino que eu coloco na mesma linha é Graciliano Ramos, porque Graciliano era um autor que começou escrevendo uma obra até muito interessante, que é Caetano, mas é uma obra picaresca, mas ele passa para algumas estruturas diferentes. Ele escreve Angústia, que é uma narrativa, que é um fluxo de consciência, baseado naquilo que o James Joyce já tinha usado, e que, na verdade, foi usado pela primeira vez por um escritor francês chamado Edouard Dujardin, num livro chamado Os Loureiros Estão Cortados, se não me engano. E dali, Joyce leu isso e utilizou isso em Ulisses. Graciliano fez isso em Angústia. E fez outras narrativas muito diferentes. A Memória do Cárcere é uma narrativa memorialística, mas escrita já num outro tom, num tom muito mais leve para o leitor, embora de uma densidade muito grande, que mostra a experiência dele na cadeia durante a ditadura de Vargas. Nós temos grandes expressões na poesia brasileira, Drummond, e temos algumas expressões que carregam um pouco daquela expressão épica das antigas poesias, que é João Cabral do Melo Neto, principalmente com Morte e Vida de Severino, e o próprio Ariano Suassuna,
com os seus altos, dos quais o mais conhecido tem o Alto da Fé, mas o Alto da Compadecida é o mais conhecido deles. Eu gosto muito também de um poeta muito grande, embora fosse muito pequeno, que é Manuel de Barros, poeta do Pantanal. Escreveu obras fantásticas, sempre preocupado com a terra, a formiga, o bicho, e os livros dele têm títulos fantásticos, né, dos quais eu acho o melhor de todos, o livro das ignorâncias, contigo, inclusive. Né? Ele era um homem maravilhoso, assim, que morreu com 90 e tantos anos, alguns anos passados. Bem, a literatura, mal comparando, é basicamente isso. Eu não esqueci de falar da literatura latino-americana, porque, embora eu a tenha assim na mais alta estima, um grande leitor da literatura latino-americana, principalmente de Borges, embora Borges tenha uma coisa interessante: seus personagens não têm alma. Seus personagens são muito bem estruturados, mas são personagens completamente lineares, eles são racionais. Borges não era um escritor cerebral, era um escritor racional de uma extrema erudição e demonstrava isso em todas as suas obras. Agora, nós tivemos a poesia de Neruda, nós tivemos Gabriel Garcia Marques, que é um escritor épico, com 100 anos de solidão, pelo menos, e o próprio Mário Vargas Llosa, Julio Cortázar, são autores de obras que vão ficar para a história, e que se a América Latina fosse um país só, esses grandes autores poderiam no futuro fazer uma estante que estivesse no nível da estante russa, por exemplo. Eu tenho uma paixão muito grande pelos livros policiais também, e tenho uma estante até bem razoável de livros policiais, com todos os autores que fizeram história neste ramo interessante de literatura, que é um ramo novo, que iniciou com Sherlock Holmes, que depois Agatha Christie levou a um extremo, e hoje muito da literatura norte-americana é baseada nos autores de livros policiais, dos quais eu cito como o melhor deles, Dennis Lehane, que escreveu uma série de obras, e é um autor muito prolífico, e está aí, ele é nascido em 60 e pouco. Muito bem. Literatura e direito é um tema muito recorrente, né? E as duas maiores expressões nesse tema são crime, castigo e o processo. Eu sei que um de vocês aqui vai ser, hoje vai fazer uma referência, uma pequena resenha sobre o processo. São duas obras fantásticas e de dois autores excepcionais. O processo é a mostra de como o poder totalitário chega a um paroxismo que nós não conseguimos imaginar, não conseguíamos até que Kafka colocou isso no papel. E o crime e castigo é a expressão mais interessante da utilização da figura de um estudante de direito que comete um crime. E comete um crime cheio de razão, porque ele é explorado por uma senhora usurária. Mas a narrativa, com a dificuldade em que ele tem em esconder aquilo e como a sua consciência vai entregando aos poucos a autoria do crime, é algo que talvez a literatura não consiga repetir tão cedo. Eu tenho aqui, professor, entre os meus livros escritos nesses 40 anos de livros publicados, eu acho que não, porque Cidades de Chuteiras foi o primeiro que eu escrevi, é de 87, são 30 anos aí publicando. Eu vou lançar dia 18 de setembro um livro na Feira do Livro, aqui na Semana Literária do SESC, que é esse livro aqui, Balada em 5 Tons de Chumbo Grosso, que eu trouxe um exemplar para o professor autografado e que é, na verdade, um fluxo de consciência, narrado como um fluxo de consciência.
Mas Vamos sorteá-los. Vamos sorteá-los aqui. Mas o interessante no que eu acho nessa narrativa, não sei se o livro é bom ou não, mas o que eu acho interessante na narrativa é o seguinte, são 5, embora o título remeta a um título policial, vocês podem ver que os cartuchos estão colocados ao contrário, né? Na verdade é quase um tiro que sai pela culatra, porque o autor narra uma aventura. Você nota que o autor é uma pessoa extremamente metódica, porque a narrativa dele, o monólogo, é pontuada pelo horário em que ele se dá na cabeça do personagem. Então ele vai narrando minuto a minuto o que vai acontecendo. E ele tem uma narrativa que demonstra que ele tinha uma vida muito rica em todos os sentidos. Mas a continuação do livro mostra que esse personagem não era isso, né? E por isso que a narrativa ela é totalmente quebrada. Porque a gente começa com o segundo tiro, passa ao quarto tiro e depois se explica no primeiro, no terceiro e no último tiro, que encerra o livro. É uma contribuição muito simples, passado em Curitiba, evidentemente, que é o nosso palco, o nosso cenário, mas é uma contribuição à literatura, e uma literatura, eu acho que é feita já dentro de um cenário dessa nova literatura que vem aí. E mencionado pela primeira vez aqui. Então, quero agradecer a vocês pela atenção. Muito professor Se ele fizesse a carreira jurídica e fosse só advogado, jamais teria feito uma exposição tão fecunda de conhecimentos, tão plena, digamos assim, de sensibilidade, tão notável de erudição, o que prova que a literatura é fundamental na nossa vida, principalmente em direito. Vamos ao sorteio, que é o momento de suspense. Vamos sortear depois esses dois também. Primeiro do Fernando Sabino. Que é um livro referencial com romance de informação. É o Fernando Sabino, é o Encontro Marcado, o Homem do Encontro Marcado. Muito bom isso. Né? Bem, começa com A e termina com B. A Lídia Cristina. É você. Leia que você não vai se arrepender. Esse livro é fantástico. Muito bem. Fernando Sabino foi um escritor, jornalista e editor brasileiro. Recebeu diversos prêmios, entre eles o Prêmio Jabuti pelo livro O Grande Mantecato e o Prêmio Machado de Assis da Academia Brasileira de Letras. Foi condecorado com a Ordem do Rio Branco no grau de Gran Cruz pelo governo brasileiro. Começa a colaborar regularmente com os artigos, crônicas e contos nas revistas Alterosas e Belo Horizonte. Em 1941, Fernando Sabino inicia o curso superior na Faculdade de Direito de Minas Gerais. Nesse mesmo ano, reúne seus primeiros contos no livro Os Grilos Não Cantam Mais. Colabora com o Jornal Literário do Rio, Dom Casmurro, com a revista Vamos Ler e com o Anuário Brasileiro de Literatura. Fernando Sabino faleceu na cidade do Rio de Janeiro no dia 11 de outubro de 2004. Perfeitamente. Muito bem. Agora você vem aqui para tirar foto com o livro. Isso. Não, fica aqui. Ela vem no meio. Se abaixa um pouco isso. Vamos tirar as fotos. Cláudia, está tirando? Vai sortear o primeiro. Oi, tá na frente. Muito bem. Vamos ao segundo. O segundo é sobre Machado de Assis, criminalista. O autor é Nilo Batista. André. Marina Gutierrez. A Marina não está, ela vem à tarde só. Né? A Marina vem à tarde, professor. Tá.
Sim, vai ganhar. Mas vale, né? Vamos então a outra. Outro sorteio. Ah, qual que é o Outro sorteio? sorteio é a revista da Academia Paranaense de Letras, Opa. número 64. Giovanni Brandão. Giovanni também são bem Bom. entregaremos. São os É. que faltavam. Só Porque nós destacamos na academia, o sorteado revela alguns trechos, alguns temas que são, digamos, os temas mais recorrentes. Por exemplo, como esse aqui, que foi Viver a Música, Verde 200 anos. Então, eles escolhem um dos temas aqui para falar. Perfeito, ótimo. Muito bem. Acadêmicos, quem é o primeiro? Juliano. Acho que só sorteio dos outros dois, professor. Ah, claro. Vamos lá. Já estão todos, ó. É que lá tá encerrando, né? Tá, A gente tem seu roupa rodada. vamos lá. Tá, esse. É. O homem com dois lados Pegou os esquerdos. dois lá. Pegou dois nomes, não? Peguei dois? Peguei dois. Aí, ó, já tá os dois aí. É o Sebastião. Sebastião de Brasília. Também não tá aí. Brasília. Mas nós vamos mandar pra Brasília. Do Sebastião. Tá. E aqui é Larissa. Vamos tirar aqui conosco. Muito obrigada. De nada. Prazer em conhecê-lo. Ela fora do nosso. Muito bem, então vamos agora ouvir o Juliano sobre ensaios escolhidos com Manuel Simões. Opa. O livro que eu recebi foi Ensaios Escolhidos, do João Manuel Simões, da segunda edição, que tem a seleção dos textos que tem dentro do livro e o próprio prefácio escrito pelo professor René. Todos os textos que tem dentro desse livro, eles não são apenas histórias, não são prosas, eles têm tanto comentários como opiniões feitas pelo próprio João Manuel Simões em outros autores. Então ele vai passeando pela imaginação das pessoas, do leitor principalmente, utilizando uma reflexão sobre a palavra. Ele principalmente foca na situação da palavra, da letra, da língua portuguesa, na realidade, ser a língua mais encantadora do mundo, um dos motivos por ser a única que tem a definição da palavra saudade, que ele menciona em um de seus textos. Ainda mais com uma literatura tão vasta, enciclopédica, assim por dizer, que é uma das frases que tem no próprio prefácio, eu me mantive em um único texto. Eu me mantive no texto sobre o centenário da Ceia dos Cardeais. Esse é o primeiro texto que tem nos Ensaios Escolhidos, que ele menciona uma peça teatral escrita em 1902 por Júlio Dantas, um escritor português, que teve como uma das suas principais obras, mas não a única, porque ele tem mais de uma centena de escritos, que variam desde conhecimentos de cerca de obras, de outras obras, como prosas, poemas, entre outros escritos. Essa história somente foi realmente finalizada em 1913, que foi a edição final da Ceia dos Cardeais. A peça é composta por 3 personagens, um próprio português com 83 anos de idade, o Gonzaga, 81 anos de idade na realidade, um espanhol, Rufo, com 73 anos de idade, e um francês que não tem nome, ele só tem uma cidade de nascimento que é Montmorency, que ele é o mais novo de todos, com 60 anos de idade. Ele retrata um diálogo dos 3 cardeais durante um jantar, que é marcado por uma musicalidade, inclusive o próprio autor, João Manuel Simões, ele menciona que é retratado pela musicalidade do encontro com o romantismo, porque eles mencionam várias palavras sobre saudade, principalmente. É uma conversa bem saudosa com relação às lembranças da infância, da sua juventude, como eles foram levados a se tornarem cardeais. Depois de toda essa história, depois de toda a trama, não vou contar o final da trama, porque acabei tendo que ler, porque eu não entendia muito bem, não tinha muito conhecimento sobre escrita portuguesa, principalmente sobre esse autor. Então eu li a Ceia e ela tem um final muito interessante, que eles acabam descobrindo que apenas um deles realmente descobriu o motivo de se tornar cardeal e é o único que tinha um real motivo para se tornar um cardeal. Depois de toda a análise do texto, ainda mais que ele menciona diversos outros autores, porque a Ceia ela tem alguns outros autores, principalmente um autor brasileiro, que acaba tendo um pouco de inspiração nesse texto.
É uma história muito parecida, que é a história, acho que é O Marinheiro, salvo engano o nome da história, que ele também menciona a história de 3 jovens que estão lamentando a morte de uma amiga, de uma colega vestida de branco. Ele não se aprofunda muito nesse tema, ele só menciona que tem realmente um objetivo principal maior nessa obra marinheira que acabou faltando na ceia dos cardeais. E como ele menciona bastante com relação à parte da imaginação, eu acabei separando uma frase que ele menciona em textos posteriores, escrito por Fernando Pessoa. É um trecho do poema Mar Português, extraído do livro Mensagem, que é tudo vale a pena se a alma não é pequena. Isso mesmo. Que equivale realmente à parte de a imaginação como como ser, eu esqueci a imaginação é a principal utilidade na leitura é a imaginação do leitor, que você somente consegue passar pela história através da imaginação. Claro. E como a imaginação é a reserva indevassável da alma, quanto maior a alma, maior a sua imaginação na interpretação dos textos. Então é uma frase que se encaixa muito bem nessa leitura. Muito bem. Muito bem, compreendeu muito bem a obra. Vitória, Franz Kafka. Olá. Pedir desculpa pela minha voz, que eu estou um pouco gripada. Mas a mim foi dada a honra de falar sobre o processo mencionado pelo presidente, que é um livro extraordinário, né? Mas começa falando sobre... é sobre a história de um personagem chamado Joseph K., que começou a enfrentar um processo sobre o qual ele não faz a menor ideia do que está sendo acusado. Inclusive é condenado no final sem fazer a menor ideia do porquê foi condenado. E eu não vou contar o final, mas sim, é um pouco injusto. E ele vai para casa um dia, depois ele é um bancário de alta patente, vai para casa um dia e se vê preso por oficiais que ele não sabe muito bem dizer se são policiais ou que tipo de autoridade eles representam. E ele só sabe que está sendo investigado por alguma coisa que não se sabe o que é e ninguém tem a permissão para falar para ele o que é que ele está enfrentando. E ele é preso em casa, mas fica numa liberdade provisória, como se fosse porque ele continua indo ao trabalho. Mas é muito interessante porque ele chega no trabalho, faz as coisas dele, de repente ele ouve um barulho esquisito, ele vai numa outra sala e tá ali todo mundo, as autoridades, todo mundo de novo falando: não, isso daqui é referente ao seu processo. Mas ele estava no trabalho até agora há pouco, então é uma situação extremamente caótica. O livro inteiro é caótico, é confuso, é muito fácil de ler, não estou falando do jeito como ele é escrito, mas as situações que ele enfrenta são absurdas e o mais absurdo de tudo, na minha opinião, é o tanto que é parecido com a nossa burocracia, a gente que vivencia esses processos judiciais hoje em dia. Pra gente já é confuso, a gente que trabalha com o direito. Imagine para quem não faz ideia do que está mexendo, do que é aquilo, o que são aquelas leis. E eu acho que retrata muito disso, muito de uma pessoa que não tem o mínimo conhecimento legal, enfrentando situações jurídicas sem saber direito por que está naquele processo. E, bom, no final das contas eu acho que o Joseph K., muito por não jogar conforme as regras que queriam que ele jogasse, não quis se inserir naquele meio, assim como todos os outros estavam tão facilmente adaptados, ele não quis se adaptar da mesma forma, e daí ele acabou sendo condenado, vou falar assim, de uma forma muito que para o leitor parece muito injusta, até porque ele acha injusto, mas no final das contas ele se conforma com a situação, assim como o próprio leitor se conforma porque já não tem mais o que ser feito. E é isso, brevemente falando assim. Larissa. Eu. Bom, obrigada, agradeço a oportunidade. O meu livro Antologia, desculpe a pronúncia, não sei, é Jorlin Cordeiro Cliff. Ele se denomina organizador, não autor, porque o livro
Ele é um compilado de pensamentos, textos e frases. Ele afirma, ele conta no prefácio que ele começou na juventude dele com o costume de anotar, gravar para posteriores reflexões. Ele separa essas frases pelos assuntos. São pensamentos são pensadores da antiguidade, contemporâneos, é bem variado. Eu separei aqui no início do prefácio, ele até cita Mark Twain, que você comentou, o doutor comentou, ele coloca assim, um mínimo, os pensamentos que ele seleciona, ele define como um mínimo de som para um máximo de sentido. Depois que o aforismo faz sentido para nós, depois que entra na nossa cabeça e começa a produzir faíscas, ele fica conosco para sempre. Os aforismos são bagagem de mão da literatura, leves e compactos. Eles cabem facilmente no compartimento superior do nosso cérebro e incluem tudo o que precisamos para atravessar um dia difícil no escritório ou uma noite melancólica na alma. Desses pensamentos que eu li, eu separei 3 deles, que eu acredito que estão relacionados ao que a gente está vivendo aqui. Um deles é em relação a pensamentos, que é o que ele o objetivo dele no livro. Uma coletânea de pensamentos é uma farmácia moral, onde se encontram remédios para todos os males. Um deles eu separei em relação ao que o professor sempre comenta conosco em relação à felicidade, que deveria ser um direito fundamental, considerado um direito fundamental. Então eu separei aqui. Todos nascem com liberdade de serem felizes. A felicidade, porém, não é coisa fácil de conquistar. Depende, acima de tudo, de aprender, de saber, demanda coragem, persistência, tenacidade, tolerância e muita humildade. E o último, foi até uma surpresa quando eu li ele, porque eu não li o livro de uma forma contínua, assim. Eu fui lendo conforme os temas que me interessavam. À tarde eu abria, na hora do almoço eu ia aleatoriamente. E um deles foi muita coincidência. Ele fala sobre a internet. E ele está diretamente relacionado, acho que o objetivo principal que o professor comentou, do porquê passou a realizar esse momento tão especial para todos nós e essa grande oportunidade. A internet é o fast food da informação. É feita para quem quer atalho, poupar tempo, conclusões rápidas, prontas e empacotadas. Quem se informa pela internet, de mesmo modo assim, estreito e limitado, pode ser muito bem sucedido, ganha muito dinheiro, mas não terá uma visão ampla do mundo. Muito bem. Vamos de Agatha Christie com Lucas. Então, Lucas. Bom dia novamente a todos os colegas. O livro é Assassinato no Campo de Golfe. É um romance policial, até o presidente já tinha comentado sobre a Agatha Christie. A história acompanha o investigador, que é o Hercule Poirot, que até a Fer já tinha comentado na semana passada, e seu companheiro, nesse caso é até diferente do livro da Fer. No meu livro é o Arthur Hastings, algo nesse sentido. Eles recebem uma carta, um chamado de socorro de um milionário francês, ou pelo menos a gente acha que é francês no começo, que reside na França, numa pequena vila do interior. Eles imediatamente vão até lá, essa pequena vila, chegando, descobrem que esse milionário está morto. E eu pretendo contar só até aqui do livro, porque até alguns dos colegas já pediram para emprestar, então eu não pretendo estragar a experiência. Ao ler o livro, começando, enfim, eu tive uma sensação muito estranha, e até me explico por que foi estranho. Eu sou uma pessoa que desde criança leio muito Sherlock Holmes, e foi muito familiar a leitura, e até a forma, por exemplo, nesse livro, quem narra
é o companheiro, o Arthur Hastings, e no Sherlock Holmes normalmente sempre é o Dr. Watson. A forma de descobrir, desenrolar o crime é muito semelhante. Então, até comentei com os colegas, eu não sabia muito bem como explicar essa sensação que eu tive. Aí eu fui fazer uma pesquisa, eu descobri que esse livro é o terceiro livro da Agatha Christie. Então, eu acredito que ela estava fazendo pequenos testes ainda, ela não tinha desenvolvido todo o seu potencial. Então, eu acho que ela usou como referência, ou pelo menos como inspiração, os livros do Sherlock Holmes. E é engraçado que são livros que eu gosto muito. E, por fim, assim, eu achei muito interessante conhecer uma autora próxima de alguém que eu gosto muito, mas que depois, até o presidente comenta, ela vai para um outro lado. Então foi muito rico esse conhecimento, e até não quero comentar muito porque você vai descobrir no livro. Se eu comentar muito, eu vou estragar a experiência dos outros colegas. Então, só queria deixar esse relato. É muito interessante, vale a pena, e obrigado pela oportunidade, professor. Muito bem. O último ato da nossa liturgia é a fotografia, que vocês têm que chegar para cá daqui a pouco. Mas eu queria fazer uma pergunta para todos vocês, cada um quiser responder. O que mudou de um tempo para cá em relação aos nossos encontros? A percepção, desculpe. Mas eu acredito que a percepção das coisas, dos detalhes, e também o próprio interesse em ler, o próprio interesse em, seja um jornal, seja alguma coisa, começou a despertar ainda mais. Se era uma coisa que não estava tão corriqueira no nosso dia a dia, pegar um livro e ter vontade de ler, eu acho que depois dessas reuniões de sexta-feira a gente passou a se interessar não só para ter que chegar aqui e ler para o professor e explicar para o professor, que é uma honra, ou para o convidado, mas porque de fato começou a despertar esse interesse maior assim na gente. Fala por mim. Bom, eu acredito que assim, não só pelo lado literário e o lado da nossa desenvoltura, que também a gente começou a se soltar muito mais, a conversar muito mais, a se expressar muito mais, eu sinto assim na nossa convivência, não sei se todo mundo sentiu isso também, o nosso grupo de estagiários sempre foi muito próximo, mas eu percebi que, pelo menos aqui na nossa sala, parece que a nossa convivência ela se tornou um pouco mais tranquila, não sei, um pouco mais harmoniosa. A gente sempre tá naquele estresse, aquela correria, aquela coisa do dia a dia. E eu percebi que de uns tempos pra cá parece que a gente está se preocupando um pouco mais em como se relacionar um com o outro. Eu percebi que a gente até fez uma brincadeira da plaquinha da vergonha, que a gente fez uma plaquinha da vergonha, e toda vez que a gente falasse algo que desagradasse o coleguinha de trabalho, a pessoa tinha que usar a plaquinha da vergonha. Às vezes uma resposta rude, ou você tá na correria, às vezes não. Exato. E a gente tem presenciado vários pedidos de desculpas, até que antigamente não acontecia muito. O livro foi de Shakespeare, que ela leu. Ela que se sentia uma personagem, imaginando coisas. Então, meus caros, alguém mais? Tá bem. Vamos tirar foto? Professor, antes posso Sim. só... Tem pois não. Para marcar também o momento aqui com esse convidado especialíssimo, que é o Dr. Hernani Buchmann, né, o nosso presidente. E eu vou dizer o seguinte, que parte não, eu não vou dizer a totalidade porque seria uma injustiça com o nosso presidente da OAB, com o Noronha, mas boa parte do sucesso que o Noronha tem feito nos seus discursos é devido ao Hernani Buchmann, e agora se vê por que o Noronha, com muita sabedoria, pediu ajuda para o Hernani para redigir os discursos. Né? Então, isso tudo é aquilo que o professor René fala desde que eu era estagiário aqui, que a gente já falei isso, acho que para todos, já me ouviram falar mais uma vez, a gente só consegue colocar para fora aquilo que antes a gente colocou para dentro. Né? E o Hernani, que colocou tanta coisa para dentro, agora não só ele mesmo coloca para fora, como ajuda outros a colocar para fora, que é o caso do Noronha. Então, doutor Hernani, novamente é uma honra para todos nós recebê-lo no escritório. Acho que nunca um convidado teve tanto apoio aqui dos advogados, né? Sempre que é possível os advogados vêm. Eu cheguei um pouco atrasado que estava com um cliente.
mas todos os colegas do escritório que colaboraram com esse livro, que é Temas de Direito Sancionador, foi coordenado pelo Francisco Zaro, que estava aqui até agora há pouco, teve que sair por motivo profissional, só para apresentar. Obrigado. Tira uma foto. Obrigado. Imagina. Tira uma foto comigo. Uma honra. Olha. Isso. Vamos, professor? Vamos tirar foto? Vamos. Aí. Que honra! Uma oportunidade dessa com o paralista ilustre aqui. Eu só agradeço ao presidente. Vamos Fica aqui a ao foto. parabéns. Que honra! Muito obrigado. Eduardo, fotógrafo. Venham para fora. 19 anos, cabeça em lugar, só vou dar aula para pós. Depois fui professor da Unicuritiba na pós, mas aqui é uma experiência completamente nova. E eles estão, é uma coisa autêntica, eles realmente é autêntico, dá para ver que está todo mundo entusiasmado com o projeto. Né? Larissa, né? Isso. Por isso que meu outro livro chama O Homem com Dois Lados Esquerdos, porque eu tenho dois lados esquerdos, eu não tenho o lado direito. Podem ver que eu sou um desastre em termos de controle motor. Eu sou uma rua. Por isso, talvez, eu tenha me tornado uma pessoa mais ligada à esquerda. À esquerda. ao pensamento, né? Porque eu sou um horror, né? Não consigo fazer nada sem derrubar, sabe? Mas apesar disso, ele é um bom reforço para o atual time do Paraná. Desculpa. Você tem do jogo, presidente? Não vou. Eu vou contar para vocês por que eu não vou, há muitos anos eu não vou mais a futebol. Porque você, depois que você vira presidente, você fica muito conhecido e as pessoas acham que são íntimas suas. Então você vai, as pessoas começam a te pegar. Barba na gravata? Você precisa voltar, mas eu não preciso voltar. Ou então, você... A Eduardo está começando hoje.